reencarnação, que é um tema que todos nós estamos aprendendo, independente de qualquer convicção dogmática, doutrinária, sectária, religiosa, tá? Pelo menos enxergar a reencarnação como uma possibilidade dentro de um processo, vamos dizer assim, científico e fisiológico, cósmico, antes de qualquer conotação religiosa ou doutrinária. Eu considero isso extremamente importante, principalmente agora, neste momento de transição planetária, e adentrando cada vez mais no terceiro milênio, onde alguns entendimentos, considerações e concepções anteriores, com respeito a determinados temas, precisarão ser revistos e reconsiderados, tá? Pois neste processo de transição, muitas mentes estão acordando, estão se abrindo para um aspecto mais profundo da realidade, até mesmo questionando o que vem a ser realidade. Realidade é isso, o que vivemos aqui? Realidade é o que nós experimentamos nesse processo de vivência na matéria, de vivência no plano físico? Então, é o que realmente experimentamos, é o que vivenciamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Está relacionado com a lei, está relacionado com as leis cósmicas, com as leis divinas, o Dharma, por exemplo, o nome sânscrito antigo, e as civilizações antigas, nas suas escrituras ditas sagradas, e muito mais, têm um profundo conhecimento a respeito de pontos relativos ao que estamos falando agora, e muito mais. Enfim, muitos questionamentos começam a vir à tona agora nesse processo, tá? Que muitas vezes entram em conflito com o que aprendemos ou a maneira como nós enxergamos ainda ou vínhamos enxergando determinadas questões relativas a tantos temas, principalmente a espiritualidade de uma forma geral. Espiritualidade porque não existe, pelo menos por enquanto, um termo mais apropriado para o que realmente é uma constante cósmica evolutiva. E, repetindo, nós somos levados, exortados, estimulados, incentivados a rever determinados conceitos, determinados processos evolutivos, principalmente internos. E com essa experiência, no entendimento cada vez maior de determinadas questões, muito mais agora de dentro para fora do que de fora para dentro. É um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele nos leva ao real processo evolutivo. Tá? Porque o autoconhecimento, como sendo de dentro para fora, como o axioma da esfinge coloca, homem, conhece-te a ti mesmo, e isso foi levado para a Grécia séculos depois, e está lá no oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. É o início e o fim, o alfa e o ômega de todo o processo. E esse alfa e o ômega se renova, se renova, se renova, num múltiplo leque evolutivo, onde um dos detalhes desse leque é o processo da reencarnação. Então, muita coisa precisa ser revista, porque o sentido, repetindo, é interior. É da sua vivência, da sua experiência, da sua sensibilidade, do seu conhecimento, do seu raciocínio e, principalmente,
do seu processo intuitivo, independente se esse processo está ligado a outras realidades, e com certeza está, ou a hierarquias e egrégoras. Lembrando sempre que nós somos o foco principal, que essas hierarquias ajudam, nos alavancam, mas não são determinantes para a nossa evolução, para o nosso esclarecimento, para o nosso avanço, para a nossa caminhada. Se você não quiser, nada acontece. Então, voltando a dizer, somos o alfa e o ômega do processo. Tudo começa e termina no ser humano. E tudo começa e termina na mente. Não, a mente não como raciocínio, como intelecto, a mente como ser integral. Somos uma grande mente. Somos o tudo dentro do todo, da grande mente universal, pois o universo é mental, o divino é mental. Repito, não no sentido que nos acostumamos a interpretar o termo mente, e sim o sentido integral do termo mente. E o homem conhece-te a ti mesmo, o axioma do autoconhecimento faz com que, de dentro para fora, nós possamos enxergar o que antes deixávamos por conta de terceiros. Delegamos, normalmente, a outrem o que é de nosso direito e o que é de nosso dever. Então, o autoconhecimento ele não está ligado a um processo de fora para dentro. De fora para dentro existe muito conhecimento, existe muita coisa que alavanca ou pode alavancar o nosso esclarecimento evolutivo, mas não são determinantes. Então, essa abertura interior é extremamente necessária nos tempos que estamos vivenciando hoje, principalmente no alinhamento do que os egípcios colocavam muito bem e que Platão reintegrou à sociedade, uma mente que pensa, a mente que sente e a mente que age. E pode incluir na mente que pensa, a mente que fala. Porque, independente de qualquer busca, em qualquer setor ou qualquer objetivo, ele só logrará êxito real, verdadeiro e definitivo se alinharmos o que pensamos, o que falamos, o que sentimos e o que agimos. Enquanto você pensar de um jeito, falar outra coisa, sentir outra e agir de outra, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa honestidade, coerência consigo mesmo, tá? Fazendo com que uma máscara caia após a outra, chegando a sermos verdadeiros, chegar no nosso verdadeiro eu, no nosso processo evolutivo, do que e quem realmente somos, o que é consciência. Enfim, isso tudo está ligado a essa mudança que já experimentamos de determinados conceitos. E, repito, vem de fora para dentro. E muitos alavancam o nosso processo evolutivo e outros não alavancam nada, faz você perder tempo com conhecimentos, suposições e princípios que, em verdade, estão engessados, obsoletos e ultrapassados. E podemos observar isso no dia a dia, e especialmente nos dogmas que, de fora para dentro, procuram limitar o nosso processo de expansão de consciência. E dentro desse processo de expansão de consciência, sendo realmente verdadeiro, conhecendo a si mesmo, entra o processo da reencarnação.